A resposta que fez até a amante sair da sala sem olhar para trás. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Josefina. Tenho 90 anos. Hoje vou contar a minha história de vida. Você vai se surpreender. Fica até o final para você entender tudo o que aconteceu. Mas antes de irmos para a minha história, me fala aí, de qual estado e cidade do Brasil você é? Quero saber. Amo responder os comentários. E também inscreva-se no canal Diário da Vovó 3. Compartilhe e deixa o seu liker. Feito isso, vamos lá. Você não chegou aqui por acaso. O que vai ser mostrado agora tem relação com o poder das palavras certas, no momento exato. Talvez até com uma situação que você já viveu, ou ainda vai viver. Quem subestima a sabedoria de uma mulher madura, quase sempre descobre tarde demais o tamanho do próprio erro. Se quiser continuar recebendo esse tipo de revelação sobre relacionamentos e vida real, se inscreve aqui agora. Eu sou a vovó Josefina e hoje vou contar para vocês sobre o dia em que uma simples frase minha foi tão poderosa que fez uma amante sair da minha sala sem sequer olhar para trás. Uma história que mudou não apenas minha vida, mas me mostrou uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Era uma tarde comum de quinta-feira quando meu mundo virou de cabeça para baixo. Mas ao contrário do que todos esperavam, incluindo meu próprio marido, eu não desabei, eu me levantei. E o que aconteceu naquele dia vai mostrar para vocês que às vezes a resposta mais devastadora não é um grito, não é uma lágrima, não é um drama. Às vezes é algo muito mais simples e muito mais poderoso do que isso. O dia que mudou tudo. Nunca pensei que aquela tarde de quinta-feira seria diferente das outras. Estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi a chave girando na fechadura mais cedo que o normal. Meu coração deu um pulo, como sempre acontecia quando meu marido chegava em casa. 42 anos de casamento e ainda sentia aquele frio na barriga. Limpei as mãos no avental e caminhei até a sala, sorrindo como uma menina apaixonada. Mas quando virei a esquina, a realidade me atingiu como um soco no estômago. Lá estava ele, não sozinho como eu esperava, mas acompanhado de uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela era jovem, bonita, com aquele tipo de beleza que faz qualquer homem se sentir poderoso novamente. Usava um vestido vermelho que marcava cada curva do corpo, salto alto que ecoava confiança a cada passo. Meu marido estava diferente também, mais ereto, com um sorriso que eu não via há anos. Parecia 10 anos mais novo, como se tivesse encontrado uma fonte da juventude que eu nunca soube oferecer. O silêncio que se instalou naquela sala foi ensurdecedor. Meus olhos correram de um para o outro, tentando processar o que estava acontecendo. Ela me olhava com uma mistura de desafio e pena, como quem já sabia que aquele momento chegaria cedo ou tarde. Meu marido desviou o olhar, incapaz de encontrar meus olhos, as mãos tremendo ligeiramente nas laterais do corpo. Foi então que percebi que este não era um encontro casual, não era uma amiga do trabalho que ele trouxera para conhecer. A intimidade entre eles era palpável, pesava no ar como perfume caro, misturado com culpa. Minha primeira reação foi de paralisia completa. 42 anos de vida compartilhada, desmoronando diante dos meus olhos em questão de segundos. Todas aquelas noites em que ele chegava tarde do trabalho, todos aqueles finais de semana que precisava resolver questões urgentes no escritório. As peças do quebra-cabeça se encaixaram uma a uma, formando uma imagem que eu tinha me recusado a ver. A verdade estava ali, crua e dolorosa, vestida de vermelho e perfumada com a audácia de quem não tem nada a perder. Mas algo dentro de mim se recusou a desmoronar. Talvez fosse o orgulho, talvez fosse a força que toda mulher carrega no peito quando é encurralada. Respirei fundo, senti minha coluna se endireitar e meus ombros se posicionarem. Não ia dar a eles o prazer de me ver quebrada. Não ia alimentar a fantasia de que eu era apenas uma mulher velha e descartável. Se queriam uma confrontação, teriam, mas nos meus termos. A mulher que eles esperavam encontrar não apareceria naquele dia. Foi então que abri a boca e disse as primeiras palavras que mudariam tudo para sempre. Não foram gritos, não foram lágrimas, não foi o drama que eles provavelmente esperavam.
Foi algo muito mais poderoso. Algo que vinha de um lugar dentro de mim que eu mesma desconhecia. As palavras saíram calmas, firmes, carregadas de uma verdade que cortou o ar como uma lâmina afiada. E foi nesse momento que vi o primeiro sinal de que aquela mulher, por mais confiante que parecesse, não estava preparada para enfrentar uma Josefina que finalmente tinha decidido lutar. Que memórias da sua própria família vieram à mente enquanto lia sobre essa situação? Deixe nos comentários como você reagiria se estivesse no lugar da vovó Josefina neste momento. A força que nasceu do desespero. A mulher se apresentou como se estivesse em sua própria casa. Oi, eu sou a Melissa, disse com aquela voz doce que homens maduros adoram ouvir. Estendeu a mão para mim como se fôssemos nos tornar amigas. Como se aquela situação fosse a coisa mais normal do mundo. Olhei para aquela mão estendida e depois para o rosto dela, estudando cada detalhe. Ela tinha olhos verdes, daqueles que brilham quando a pessoa sorri, e um sorriso que praticara muitas vezes no espelho. Era o tipo de mulher que sabia exatamente o efeito que causava nos outros. Mas comigo, naquele momento, o efeito foi diferente do que ela esperava. Não apertei a mão dela. Em vez disso, cruzei os braços e a observei por alguns segundos que pareceram eternos. Podia sentir meu marido se contorcendo de nervosismo ao meu lado, provavelmente rezando para que eu fizesse uma cena e facilitasse a vida dele. Mas eu tinha aprendido muito nesses 42 anos de matrimônio. Tinha aprendido que os homens esperam previsibilidade das esposas. Esperam que reajam exatamente como eles imaginam. Quando você quebra esse padrão, quando age de forma inesperada, você recupera o controle da situação. E controle era exatamente o que eu precisava naquele momento. Melissa! Repeti o nome dela devagar, degustando cada sílaba. Nome bonito! Me diz uma coisa, Melissa, você sabe cozinhar? A pergunta saiu do nada e vi a confusão se instalar no rosto dela. Meu marido me olhou como se eu tivesse enlouquecido, mas continuei. Porque vê, eu passei 42 anos cozinhando para este homem. Sei exatamente como ele gosta do café da manhã, como tempera a carne, qual a consistência do feijão que o agrada. Minha voz estava calma, quase maternal, mas havia algo nas entrelinhas que fazia Melissa recuar um passo, involuntariamente. Continuei caminhando em direção a ela, não de forma ameaçadora, mas com a confiança de quem estava em território próprio. Você sabe que ele ronca quando dorme de lado? Que tem alergia a camarão? Que fica insuportável quando está gripado? Cada pergunta era uma estocada certeira. Podia ver nos olhos dela que não sabia nada disso, que o relacionamento dele se limitava a encontros em hotéis e promessas vazias. Sabe que ele tem pesadelos com o pai dele todas as terças-feiras? Que precisa tomar remédio para pressão escondido porque tem vergonha de admitir que está envelhecendo? A cada revelação, ela ficava menor, menos importante. Meu marido tentou me interromper, mas levantei a mão pedindo silêncio. E, para minha surpresa, ele obedeceu. Era a primeira vez em anos que eu comandava uma situação em minha própria casa. Senti uma energia correndo pelas minhas veias, uma força que não sabia que ainda possuía. A diferença entre mim e você, querida Melissa, é que eu conheço este homem por inteiro. Conheço suas fraquezas, seus medos, seus sonhos frustrados. Você conhece apenas a versão editada que ele mostra quando quer se sentir jovem novamente. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Este tinha peso, tinha propósito. Foi então que percebi que o poder naquela sala tinha mudado de mãos. Não era mais sobre ela estar ali invadindo meu espaço. Era sobre mostrar a ela quem realmente mandava naquela casa, naquela vida, naquele coração que ela pensava ter conquistado. Melissa começou a se mexer desconfortavelmente, olhando para meu marido em busca de apoio. Mas ele estava tão chocado quanto ela com minha reação. Nenhum dos dois esperava encontrar uma mulher que não iria se curvar diante da humilhação. E isso era apenas o começo do que eu tinha para mostrar. Você já presenciou uma situação em que alguém subestimou a força de uma pessoa mais velha? Conte nos comentários como foi essa experiência e o que aprendeu com ela. O jogo de xadrez emocional. Melissa tentou recuperar a compostura, mas eu podia ver as rachaduras na máscara de confiança que usava.
Ela olhou para meu marido, esperando que ele dissesse alguma coisa, que tomasse as rédeas da situação. Mas ele estava parado ali como uma estátua, suando frio e sem saber para onde olhar. Era patético ver um homem de 60 anos se comportando como um adolescente pego em flagrante pela mãe. Durante todos esses anos de casamento, eu tinha visto essa expressão no rosto dele apenas 3 vezes. Quando perdeu o primeiro emprego, quando o pai morreu e agora. A diferença era que nas outras vezes, eu estava ali para consolá-lo. "Olha, Josefina", ela começou a falar, mas eu a cortei imediatamente. "Dona Josefina", corrigi. "Para você, é Dona Josefina." O tom da minha voz não era agressivo, era educativo, como uma professora corrigindo um aluno. Mas havia uma firmeza ali que fez ela engolir em seco. "Dona Josefina", ela repetiu, e pude notar que a voz não saía mais com a mesma segurança de antes. "Eu acho que a gente precisa conversar como adultos sobre essa situação." Quase ri da ironia. Ela queria falar como adultos enquanto estava destruindo um casamento de 4 décadas. Caminhei até a poltrona principal da sala, aquela onde sempre me sentava para assistir televisão depois do jantar, e me acomodei como uma rainha em seu trono. Cruzei as pernas e apoiei as mãos no colo, assumindo a postura que havia aprendido nas aulas de etiqueta da minha juventude. "Claro, querida. Vamos conversar como adultos." Minha voz tinha uma calma perturbadora, daquelas que precedem tempestades devastadoras. "Me conta, há quanto tempo vocês estão se encontrando?" A pergunta caiu no ar como uma bomba. Meu marido empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Melissa olhou para ele novamente, claramente esperando que ele respondesse. Mas como ele continuava mudo, ela teve que assumir a responsabilidade. "Alguns meses", murmurou, evitando meu olhar. "Alguns meses", repeti, saboreando as palavras. "E vocês acham que alguns meses de paixão compensam 42 anos de história?" Não esperava a resposta. Era retórica. Levantei-me da poltrona e comecei a caminhar lentamente pela sala, como um advogado preparando seu argumento final. Meus passos ecoavam no piso de madeira, marcando o ritmo da conversa que eu agora controlava completamente. "Sabe o que eu acho interessante, Melissa?" Parei bem na frente dela, close o suficiente para que pudesse ver cada detalhe da minha expressão. "Vocês vieram aqui juntos, na minha casa, achando que iam encontrar uma mulher quebrada, desesperada, implorando para não ser abandonada." Sorri, mas não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Apostaram na minha fragilidade, na minha dependência emocional. Imaginaram que eu iria fazer uma cena dramática, que facilitaria a saída dele. Podia ver que tinha acertado em cheio. Era exatamente isso que eles esperavam. Meu marido finalmente encontrou coragem para falar. "Josefina, eu..." Mas levantei a mão novamente, e ele se calou instantaneamente. Era impressionante como um simples gesto podia ter tanto poder quando usado no momento certo. "Ainda não é sua vez de falar", disse sem nem olhar para ele. Meus olhos permaneceram fixos nos de Melissa. "Vocês subestimaram uma coisa muito importante", continuei. "Subestimaram a diferença entre uma mulher que se define pelo homem ao seu lado e uma mulher que simplesmente escolheu dividir sua vida com alguém. Eu sou a segunda opção." E foi nesse momento que vi o primeiro sinal real de medo nos olhos dela. "Já houve um momento em sua vida em que você foi subestimado e conseguiu provar o contrário? Compartilhe nos comentários como foi reverter essa situação e o que sentiu depois. A verdade que ninguém queria ouvir." Melissa começou a mostrar sinais de que não estava mais confortável com a direção que a conversa havia tomado. Ela mudou o peso do corpo de uma perna para a outra, um sinal claro de ansiedade que eu reconhecia bem. Havia passado anos observando pessoas, lendo entrelinhas, decifrando o que não era dito. Quando você é casada por tanto tempo, desenvolve uma sensibilidade especial para detectar mentiras, desconforto e insegurança. E Melissa estava irradiando todos esses sentimentos ao mesmo tempo. O verniz de sofisticação que ela trouxera consigo estava se descascando rapidamente, revelando por baixo uma mulher muito mais comum do que ela gostaria de admitir. "Dona Josefina", ela tentou novamente,
desta vez com uma voz ligeiramente trêmula. Eu entendo que isso deve ser muito difícil para a senhora, mas o Eduardo e eu, nós nos amamos. A palavra amor soou falsa saindo da boca dela, como uma moeda de plástico tentando passar por ouro. Eduardo. Até o nome do meu marido soava diferente quando ela pronunciava. Mais jovem, mais romântico, como se ela tivesse o poder de transformá-lo em uma versão melhor de si mesmo. Mas eu conhecia Eduardo há tempo demais para acreditar em transformações milagrosas. Pessoas não mudam aos 60 anos. Elas apenas se revelam. Amor, repetia a palavra devagar, como se estivesse experimentando o sabor de algo azedo. Que interessante você usar essa palavra. Caminhei até a estante onde guardávamos as fotos de família e peguei uma que mostrava Eduardo e eu no nosso casamento. Éramos tão jovens, tão cheios de sonhos e promessas. Você sabe o que é amor, Melissa? Não é essa paixão adolescente que vocês estão vivendo. Amor é acordar de madrugada para cuidar de alguém que está vomitando. É segurar a mão de alguém no hospital enquanto os médicos dão notícias ruins. É perdoar traições muito antes da atual. Minha voz ficou mais baixa, mais íntima, como se estivesse contando um segredo. Eduardo se mexeu desconfortavelmente quando mencionei traições anteriores. Claro que se mexeu. Essa não era a primeira vez que ele se interessava por outra mulher. Apenas a primeira vez que teve coragem de trazer uma para dentro de casa. Nos últimos 20 anos, houve pelo menos 3 outras que eu soube. E provavelmente algumas que preferi ignorar. A diferença era que as outras tiveram a decência de permanecer nas sombras, respeitando pelo menos a aparência do nosso casamento. Melissa, ao contrário, queria legitimidade. Queria que eu desaparecesse para que ela pudesse ocupar meu lugar sem culpa. Eduardo nunca me contou sobre outras mulheres, disse Melissa. E pela primeira vez, sua voz carregava uma pitada de dúvida. Era exatamente o que eu esperava ouvir. Claro que não contou, respondi com um sorriso que não chegava aos olhos. Homens como o Eduardo constroem realidades paralelas. Em uma delas, ele é um marido fiel que está sendo incompreendido pela esposa. Na outra, é um romântico incurável que finalmente encontrou seu verdadeiro amor. A verdade é que ele não é nem uma coisa, nem outra. É apenas um homem comum com medo de envelhecer sozinho. Podia ver que minhas palavras estavam fazendo efeito. Melissa começava a ver rachaduras na imagem perfeita que Eduardo havia pintado de si mesmo. Foi então que decidi desferir o golpe mais certeiro. Sabe qual foi a primeira coisa que ele me disse sobre você, Melissa? A pergunta pegou os dois desprevenidos. Eduardo fez um movimento como se fosse me interromper, mas meu olhar o paralisou no lugar. Ele disse que você era diferente das outras, porque era mais jovem e mais fácil de impressionar. A mentira saiu da minha boca com uma naturalidade que me surpreendeu, mas o efeito foi devastador. Eduardo abriu a boca para protestar, mas Melissa já estava olhando para ele com uma expressão completamente diferente. A semente da dúvida havia sido plantada, e eu sabia que germinaria rapidamente no terreno fértil da insegurança dela. Você acredita que existe diferença entre paixão e amor verdadeiro? Deixe sua opinião nos comentários sobre qual você considera mais importante em um relacionamento duradouro. O momento da revelação final. Eduardo finalmente encontrou sua voz, mas quando falou, foi para dizer exatamente o que eu esperava que dissesse. Josefina, isso não é verdade e você sabe. Sua negação era fraca, desesperada, como a de um homem que sabia que havia perdido o controle da narrativa. Mas o dano já estava feito. Podia ver nos olhos de Melissa que uma centelha de desconfiança havia se acendido. E desconfiança é como fogo. Uma vez acesa, espalha-se rapidamente e consome tudo no caminho. Ela estava começando a questionar não apenas aquela afirmação específica, mas toda a versão da realidade que Eduardo havia construído para ela. E questionamento era exatamente o que eu queria provocar. Não é verdade? Perguntei, fingindo surpresa. Então me explica por que você escolheu logo hoje para trazê-la aqui. Por que não ontem? Ou na semana passada? Ou no mês que vem? Caminhei até ele devagar, como uma predadora cercando sua presa. Vou te dizer por quê.
Porque hoje é o dia que recebi os resultados dos meus exames médicos. Hoje é o dia que você descobriu que eu não vou morrer tão cedo quanto você esperava. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o relógio da parede pareceu parar de fazer ruído. Melissa olhou de mim para Eduardo com uma expressão de horror crescente. A verdade era que meus exames estavam perfeitos. Saúde de ferro, coração forte, pressão normal. Aos 62 anos, eu tinha mais vitalidade que muitas pessoas na metade da minha idade. Mas Eduardo não sabia disso ainda. Ele havia passado os últimos meses me acompanhando aos médicos, vendo minha preocupação com alguns sintomas que, no final, eram apenas estresse. Durante todo esse tempo, eu podia sentir ele calculando, planejando, talvez até esperando. A chegada de Melissa na vida dele coincidiu perfeitamente com o período em que ele acreditava que eu poderia estar doente. Que coincidência conveniente. Eduardo, disse Melissa. E sua voz estava diferente agora. Mais fria, mais calculista. Você me disse que ela estava doente, que não tinha muito tempo. Finalmente a máscara havia caído completamente. Não era mais a mulher apaixonada lutando pelo seu grande amor. Era alguém que havia sido enganada e estava começando a perceber a extensão da mentira. Eduardo empalideceu ainda mais, se é que isso era fisicamente possível. Suas mãos tremiam visivelmente agora, e ele começou a gaguejar uma explicação que nenhuma de nós queria ouvir. O homem que havia parecido tão confiante ao entrar em casa, agora parecia um menino assustado. Ah, então era isso, disse, e minha voz carregava uma satisfação que eu não tentei esconder. Vocês estavam esperando que eu morresse. Que romântico. Sentei-me novamente na poltrona, desta vez com a postura relaxada de quem sabia que havia vencido. Planejaram o futuro baseado na minha morte. Discutiram como seria a vida de vocês quando eu não estivesse mais aqui para atrapalhar. Talvez até tenham escolhido a decoração nova para esta casa. Melissa estava ficando visivelmente nauseada, como se finalmente entendesse o tipo de homem com quem havia se envolvido. O mais interessante de observar era como Eduardo estava se desesperando diante do desmoronamento simultâneo de seus dois mundos. Na frente dele, sua amante descobria que havia sido manipulada e usada. Ao lado, sua esposa revelava uma força e uma perspicácia que ele havia subestimado completamente. E no centro de tudo, ele se encontrava nu, exposto, sem a armadura das mentiras que havia construído tão cuidadosamente. Era um homem comum, covarde e manipulador, sendo forçado a encarar a própria mediocridade. E isso era algo que homens como Eduardo não conseguem suportar por muito tempo. Como você enxerga pessoas que fazem planos baseados no sofrimento dos outros? Deixe nos comentários sua opinião sobre esse tipo de comportamento. E se já presenciou algo similar. A desconstrução do castelo de cartas. Melissa deu alguns passos para trás, como se a proximidade com Eduardo pudesse contaminá-la com a mesma mediocridade que eu havia exposto. Seus olhos percorriam o ambiente de uma forma completamente diferente agora. Não mais com a arrogância de quem planeja tomar posse, mas com o nojo de quem descobriu ter pisado em algo podre. Você me disse que ela estava morrendo, repetiu, desta vez com mais força na voz. Me disse que era questão de meses, que os médicos haviam desenganado, que você estava cuidando dela por compaixão. Cada palavra era uma bofetada na cara de Eduardo, que encolhia visivelmente a cada acusação. Eu nunca disse isso exatamente assim. Ele tentou se defender, mas sua voz saía estrangulada, sem convicção. Era patético ver um homem tentando se equilibrar em cima de mentiras que ele mesmo havia construído. Você insinuou, continuou Melissa, e agora havia uma frieza em sua voz que me surpreendeu positivamente. Toda vez que eu perguntava quando poderíamos ficar juntos de verdade, você suspirava e dizia que era complicado, que tinha que cuidar dela, que ela estava frágil. A jovem mulher que havia entrado na minha casa com tanta confiança estava se transformando diante dos meus olhos em alguém muito mais interessante. Levantei-me da poltrona novamente e caminhei até a janela. Lá fora, a vida seguia normalmente. Vizinhos voltando do trabalho, crianças brincando na rua, cachorros sendo passeados, um mundo inteiro funcionando enquanto dentro da minha sala
Um pequeno apocalipse pessoal se desenrolava. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda, Melissa? Perguntei sem me virar para olhá-la. É como vocês dois construíram toda uma fantasia baseada na minha inexistência. Eu não era uma pessoa para vocês. Era apenas um obstáculo que precisava ser removido. Minha voz era calma, quase reflexiva, mas carregada de uma tristeza genuína. Quando me virei de volta para eles, pude ver que Melissa estava realmente processando a dimensão do que havia descoberto. Não era apenas sobre ser enganada quanto ao meu estado de saúde. Era sobre ter se envolvido com um homem capaz de desejar a morte da própria esposa para sua conveniência. Era sobre descobrir que havia sido cúmplice, mesmo que involuntariamente, de um plano cruel e calculista. O peso dessa revelação estava visível em seus ombros curvados, em suas mãos que tremiam ligeiramente, na forma como ela evitava olhar diretamente para Eduardo. 42 anos, disse, mais para mim mesma do que para eles. 42 anos cuidando deste homem, acreditando em seus sonhos, defendendo suas decisões, apoiando suas fraquezas, e descobrir que ele estava torcendo para que eu morresse, para facilitar a vida dele com outra mulher. Caminhei até Eduardo, que não conseguia erguer os olhos do chão. Olha para mim, Eduardo. Minha voz não era um pedido, era uma ordem. Relutantemente, ele levantou a cabeça. Você realmente acreditava que eu era tão tola a ponto de não perceber? Que eu não notaria as conversas sussurradas ao telefone, os sorrisos que você escondia, a forma como você olhava para mim, esperando ver sinais de fraqueza? Eduardo abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, mas nenhum som saiu. Era um homem acostumado a ter sempre uma resposta, uma desculpa, uma justificativa. Mas quando confrontado com a verdade nua e crua sobre si mesmo, descobriu que não havia palavras capazes de amenizar a realidade. Melissa continuava recuando, e eu podia ver que ela estava calculando mentalmente a distância até a porta. A mulher confiante que havia entrado em minha casa estava se preparando para uma retirada estratégica, e isso era exatamente o que eu queria que acontecesse. Você acredita que existe perdão para quem deseja o mal de outros por interesse próprio? Compartilhe nos comentários sua visão sobre até onde vai a capacidade humana de perdoar traições profundas. O despertar de Melissa. Melissa finalmente encontrou sua voz novamente, mas quando falou, não foi direcionando-se a mim. Foi para Eduardo, e o tom era de alguém que estava vendo uma pessoa pela primeira vez. Você sabe o que é mais nojento nisso tudo? Sua voz tinha uma qualidade cortante que não existia antes. Não é nem o fato de você ter mentido para mim. É o fato de você ter me transformado em cúmplice de algo tão baixo, sem eu nem saber. Ela começou a andar pela sala, seus saltos altos criando um ritmo nervoso no piso de madeira. Quantas vezes eu perguntei sobre sua esposa, e você suspirou como se fosse um mártir cuidando de alguém que estava morrendo. Eduardo tentou se aproximar dela, mas Melissa levantou a mão, em um gesto que o parou imediatamente. Não chegue perto de mim. Havia algo novo em sua postura. Uma dignidade que talvez ela mesma não soubesse que possuía. Eu me sinto suja. Me sinto usada. Você me fez acreditar que éramos dois adultos apaixonados lutando contra as circunstâncias, quando, na verdade, éramos dois corvos esperando um cadáver. A comparação foi cruel, mas perfeitamente adequada. Podia ver Eduardo encolhendo ainda mais, como se as palavras fossem socos físicos em seu estômago. Decidi que era hora de dar o golpe de misericórdia. Melissa, posso te contar algo que talvez te interesse? Ela parou de andar e me olhou, claramente curiosa, apesar de toda a atenção. Eduardo fez isso antes. Não uma vez, não duas, mas pelo menos 3 vezes que eu tenha conhecimento. Caminhei até a escrivaninha e abri uma gaveta, de onde tirei alguns papéis. Cartas. Cartas de mulheres que ele prometeu mundos e fundos, sempre com a mesma desculpa. A esposa estava doente, ou distante, ou qualquer outra história que justificasse por que ele não podia se comprometer totalmente. As cartas eram reais. Eu as havia encontrado ao longo dos anos, sempre guardadas em lugares que ele achava seguros, mas que eu conhecia bem demais. Havia a Sandra, do banco onde ele trabalhava.
A Patrícia, que conheceu em uma viagem de negócios. A Fernanda, nossa ex-vizinha. Todas haviam recebido as mesmas promessas, as mesmas mentiras elaboradas, a mesma versão de Eduardo como um homem incompreendido e preso em um casamento infeliz. A diferença entre você e elas, continuei, é que elas nunca tiveram a coragem de aparecer na minha casa. Ou talvez fossem apenas mais inteligentes. Melissa ficou pálida ao ver as cartas. Não precisava lê-las para entender o padrão. Você guardou tudo isso? Perguntou, e havia uma mistura de espanto e admiração em sua voz. Guardei, respondi simplesmente. Não por masoquismo ou para alimentar mágoas. Guardei porque conhecimento é poder. E porque sabia que um dia poderia precisar provar para alguém que Eduardo não é a vítima que gosta de representar ser. Estendi as cartas para ela, que as pegou com mãos trêmulas. Pode ficar com elas se quiser. Considere um presente de despedida. Enquanto Melissa folheava rapidamente as cartas, Eduardo finalmente explodiu. Chega! Chega dessa humilhação! Sua voz estava alterada, quase histérica. Você não tem o direito de expor minha vida privada dessa forma. Era interessante como ele tentava transformar sua própria traição em uma questão de privacidade violada. Ah, agora você tem vida privada, respondi com calma. Engraçado como homens como você sempre encontram uma forma de se fazer de vítima quando são expostos. Melissa havia parado de ler e estava olhando para Eduardo com uma expressão de puro desgosto. Foi nesse momento que percebi que havia conseguido exatamente o que queria. Melissa não estava mais vendo Eduardo como o homem dos seus sonhos. Estava vendo um padrão, uma repetição, um predador emocional que usava as mesmas táticas com diferentes mulheres. E quando uma mulher inteligente vê um padrão, ela raramente se permite continuar fazendo parte dele. O castelo de cartas que Eduardo havia construído não estava apenas desmoronando, estava sendo queimado até as cinzas. E eu estava ali, observando cada momento da destruição, com uma satisfação que não sabia que era capaz de sentir. Você acredita que guardar provas de traições passadas é uma atitude sábia ou prejudicial para quem guarda? Deixe nos comentários sua opinião sobre manter evidências de comportamentos repetitivos. A quebra do encantamento. Melissa dobrou as cartas cuidadosamente e as guardou na bolsa. Um gesto que disse mais do que qualquer palavra poderia expressar. Era como se estivesse arquivando não apenas as evidências da duplicidade de Eduardo, mas também o fim de suas próprias ilusões. Sabe o que é mais patético nisso tudo, Eduardo? Ela se virou para ele com uma expressão que misturava pena e repulsa. É que você provavelmente acredita nas suas próprias mentiras. Deve ter se convencido de que cada uma dessas mulheres era especial, que cada relacionamento era único, que desta vez seria diferente. Sua voz tinha ganhado uma maturidade que não existia quando ela chegara. Eduardo tentou uma última cartada desesperada. Melissa, você não entende. Com você é diferente. Essas outras, elas não significavam nada. Era exatamente o tipo de argumento que homens como ele usam quando encurralados, mas que só serve para cavar o buraco mais fundo. Melissa riu, um riso amargo que ecoou pela sala. Diferente? Você disse exatamente a mesma coisa para todas elas, não disse? Que cada uma era especial, que cada uma era única. Ela apontou para a bolsa onde guardara as cartas. Está tudo aqui, Eduardo. As mesmas promessas, as mesmas palavras, até os mesmos elogios. Você tem um roteiro, não tem? Caminhei até a cômoda e peguei uma foto nossa do casamento de nossa filha, 5 anos atrás. Eduardo estava sorrindo ao meu lado, com o braço ao meu redor, interpretando o papel do marido dedicado na frente da família. Melissa, você vê esse homem na foto? Mostrei a imagem para ela. Esse é o Eduardo que a família conhece. O pai amoroso, o marido fiel, o homem íntegro. Mas esse Eduardo aqui, apontei para o homem patético que estava na minha sala. Esse é o Eduardo real, o que faz promessas que não pode cumprir, que mente para conseguir o que quer, que usa a doença imaginária da esposa para manipular jovens ingênuas. A transformação em Melissa estava sendo fascinante de observar. A mulher que havia entrado na minha casa
ostentando conquista e superioridade. Agora parecia alguém que havia acordado de um sonho ruim. Suas mãos não tremiam mais de nervosismo. Tremiam de raiva. Você me fez perder 6 meses da minha vida, disse para Eduardo. E havia uma frieza em sua voz que me fez sentir orgulho. 6 meses acreditando que estava vivendo um grande amor, quando na verdade era apenas mais uma idiota na sua coleção. Ela começou a andar em direção à porta, mas parou e se virou mais uma vez. E o pior é que eu cancelei encontro, recusei convites, perdi oportunidades porque estava comprometida com você. Eduardo fez um último movimento desesperado em direção a ela. Melissa, espera! Podemos conversar, podemos resolver isso. Mas ela já estava além do alcance das manipulações dele. Resolver o quê, Eduardo? Sua natureza? Seu caráter? Sua incapacidade de ser honesto? Ela balançou a cabeça com desprezo. Não existe conversa que resolva 42 anos de comportamento. Não existe explicação que justifique o que você fez comigo, com sua esposa, com todas essas outras mulheres. Era impressionante como ela havia passado de vítima a promotora em questão de minutos. Fiquei observando a cena com uma mistura de satisfação e melancolia. Satisfação por ver Eduardo finalmente sendo confrontado com as consequências dos seus atos. Melancolia porque parte de mim sabia que essa não seria a última vez. Homens como ele não aprendem. Apenas se tornam mais cuidadosos. Em alguns meses, talvez 1 ano, haveria uma nova Melissa. Uma nova história, uma nova desculpa. A diferença era que desta vez eu não seria mais a esposa ingênua esperando em casa. Desta vez eu sabia exatamente com quem estava casada. E essa consciência me dava um poder que nunca havia experimentado antes. Você acredita que pessoas com comportamentos manipulativos podem realmente mudar? Ou apenas se tornam mais cuidadosas? Compartilhe nos comentários sua experiência com esse tipo de personalidade. A resposta que mudou tudo. Melissa já estava com a mão na maçaneta da porta, quando Eduardo, em um último ato de desespero, gritou. Josefina, fala alguma coisa. Você vai ficar aí parada vendo ela ir embora? Foi a primeira vez em toda aquela tarde que ele tentou me usar como aliada. E a ironia da situação era quase cômica. O homem que havia trazido sua amante para dentro da minha casa agora queria que eu o ajudasse a convencê-la a ficar. Era o cúmulo da audácia, mas também era a oportunidade perfeita para dar a resposta que eu havia estado preparando mentalmente durante toda aquela conversa. Me levantei da poltrona com a dignidade de uma rainha e caminhei até onde Melissa estava parada. Podia sentir os olhos de Eduardo fixos em mim, provavelmente rezando para que eu fizesse alguma cena dramática que pudesse usar a seu favor. Talvez esperasse que eu implorasse para Melissa não levar meu marido embora, ou que eu fizesse algum apelo emocional sobre a santidade do casamento. Mas Eduardo havia me subestimado completamente. Parei bem ao lado de Melissa e disse com uma voz clara e firme que ecoou por toda a sala. Melissa, querida, você pode ir embora tranquila, mas deixa ele aqui. Eu não terminei de falar com ele ainda. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo ficou com a boca aberta, claramente esperando qualquer coisa menos aquilo. Melissa me olhou com uma expressão de surpresa e algo que poderia ser interpretado como respeito. Como assim? Perguntou Eduardo, sua voz saindo mais aguda do que o normal. Como assim o quê? Respondi, virando-me para ele com a mesma calma que havia mantido durante toda a tarde. Você achou que eu ia sair correndo atrás dela, implorando para não levar você embora? Você realmente acredita que depois de tudo isso, eu ainda quero que você vá com ela? Melissa soltou algo que parecia uma risada contida, e pude perceber que ela estava começando a entender o que eu estava fazendo. Dona Josefina tem razão, Eduardo. Você realmente achou que depois de descobrir que tipo de homem você é, eu ainda ia querer alguma coisa com você? Ela soltou a maçaneta e deu alguns passos de volta para dentro da sala. Na verdade, agora estou curiosa para ouvir o resto dessa conversa. Eduardo olhava de uma para a outra como se estivéssemos falando em uma língua estrangeira. O pobre homem simplesmente não conseguia processar que suas 2 mulheres haviam se voltado contra ele. Sabe qual é o problema de homens como você, Eduardo? Continuei, caminhando lentamente ao redor dele
como um predador cercando sua presa. Vocês acreditam que são irresistíveis, que somos todas loucas por vocês, que vamos brigar entre nós para ter o privilégio de estar ao lado de alguém tão especial. Parei bem na frente dele e o encarei nos olhos. Mas a verdade é que você não é um prêmio que 2 mulheres vão disputar. Você é um fardo que nenhuma de nós quer carregar. A crueldade das minhas palavras era intencional. Depois de 42 anos sendo tratada como segunda opção, era minha vez de ser cruel. Eduardo tentou recuperar algum controle da situação. Josefina, você está sendo histérica. Não é assim que resolve as coisas. Mas a palavra histérica foi a gota d'água. Histérica. Minha voz subiu de tom pela primeira vez em toda a tarde. Histérica é a palavra que homens medíocres usam quando mulheres inteligentes expõem sua mediocridade. Melissa aplaudiu. Literalmente aplaudiu. E o som ecoou pela sala como uma sentença final. Bravo, dona Josefina! Era exatamente isso que ele precisava ouvir. E foi nesse momento que percebi que havia conseguido algo que nem eu mesma sabia que queria. O respeito de uma mulher que eu deveria odiar. Você já presenciou uma situação em que alguém tentou usar a palavra histérica para desqualificar uma mulher que estava sendo assertiva? Conte nos comentários como foi essa experiência e qual sua opinião sobre esse tipo de comportamento. A saída sem olhar para trás. A dinâmica na sala havia mudado completamente. Eduardo, que chegara como um conquistador exibindo seu troféu, agora estava no centro de um círculo onde 2 mulheres, que ele esperava ver se despedaçando uma à outra, haviam se unido contra ele. Era uma inversão de poder que ele jamais poderia ter previsto. Melissa pegou a bolsa e caminhou até mim com passos firmes. Dona Josefina, eu queria pedir desculpas. Não pela situação em si, porque eu não sabia a verdade, mas por ter acreditado nas mentiras dele sem questionar. Sua voz era sincera, sem rastro da arrogância que trouxera ao entrar na minha casa. Você não precisa se desculpar, querida, respondi. E pela primeira vez naquela tarde, minha voz carregava genuína gentileza. Você foi vítima dele tanto quanto eu. A diferença é que você descobriu a tempo de sair dessa situação com sua dignidade intacta. Estendi a mão para ela. E desta vez, ela a apertou firmemente. Era um aperto de mão entre mulheres que haviam reconhecido uma na outra uma força que não sabiam que possuíam. Leva isso como um aprendizado. Homens como o Eduardo existem aos milhões por aí. A próxima vez que alguém te contar uma história muito conveniente sobre uma esposa doente ou um casamento morto, desconfia. Eduardo assistia a esse intercâmbio com uma expressão de completa incredulidade. Vocês estão sendo ridículas, disse, tentando retomar o controle. 2 mulheres se unindo contra mim como se eu fosse o diabo em pessoa. Josefina, você sabe que nosso casamento estava acabado há anos. Melissa, você sabe que o que sentimos é real. Mas suas palavras soaram ocas, desesperadas, como as de um vendedor tentando empurrar um produto que ninguém quer comprar. Nenhuma de nós se deu ao trabalho de responder. Simplesmente o ignoramos, como se ele fosse uma criança fazendo birra. Melissa se dirigiu para a porta novamente, mas desta vez com uma postura completamente diferente. Não era mais a fuga envergonhada de quem havia sido flagrada em algo errado, mas a saída digna de quem havia recuperado sua autoestima. Eduardo, disse sem se virar para ele, não tente entrar em contato comigo. Não me mande flores. Não apareça no meu trabalho. Não invente desculpas para me ver. Acabou. Entendeu? Acabou. Cada sílaba da última palavra foi pronunciada com uma firmeza que não deixava margem para dúvidas. Era o tipo de declaração que homens como Eduardo raramente ouvem, porque geralmente as mulheres saem de suas vidas de forma mais suave, deixando brechas para reconciliações futuras. E você, ela disse finalmente se virando para Eduardo uma última vez, precisa parar de brincar com os sentimentos das pessoas. Precisa crescer, assumir responsabilidades, parar de mentir para conseguir o que quer. Fez uma pausa e olhou ao redor da sala, como se estivesse memorizando a cena. Sabe o que mais me impressiona? É que a dona Josefina, depois de descobrir tudo isso, ainda tem mais classe no dedo mindinho do que você tem no corpo inteiro.
Era o elogio mais inesperado que eu poderia ter recebido, vindo justamente da pessoa que eu deveria considerar minha inimiga. Melissa abriu a porta e saiu sem olhar para trás uma única vez. Não bateu a porta, não fez drama, não gritou. Simplesmente saiu e fechou a porta atrás de si com um clique suave, que soou como um ponto final em uma frase muito longa. Eduardo correu até a janela e a viu caminhando pela calçada com passos firmes, sem hesitação, sem olhar para a casa. Ela vai voltar, disse mais para convencer a si mesmo do que a mim. Mulheres sempre voltam quando estão com raiva. É só deixar esfriar a cabeça. Mas eu sabia que ele estava errado. Melissa não era o tipo de mulher que volta. Era o tipo que aprende e segue em frente. E Eduardo havia acabado de perder para sempre algo que nem sabia que tinha valor. Você acredita que é possível duas pessoas que estavam em lados opostos de uma situação encontrarem respeito mútuo? Compartilhe nos comentários uma situação em que você presenciou ou viveu esse tipo de transformação. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando essas histórias reais que podem mudar sua perspectiva sobre a vida. Compartilha com aquela amiga que precisa escutar isso. Deixa seu like para me incentivar a continuar contando essas histórias que tanto precisam ser ouvidas. E não vá embora ainda não, porque vou deixar aqui no final uma outra história de outra vovó. Uma história que vai te deixar de boca aberta. E lembrem-se sempre, nunca é tarde para recomeçar quando se tem dignidade. Um beijão no coração de cada um de vocês. Tchau!